E um homem morador aqui de Rio do Sul detonou explosivos e morreu em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. A Praça dos Três Poderes, na capital federal, teve que ser isolada. Duas explosões em um intervalo de cerca de 20 segundos foram registradas ontem à noite próximo ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. Por volta das 7h30, um carro explodiu no estacionamento que fica entre o STF e o anexo 4 da Câmara dos Deputados. Imagens do alto flagraram essa primeira explosão. No porta-malas do veículo havia fogos de artifício e tijolos. O carro tinha placas de Rio do Sul. Cerca de 20 segundos depois, outro episódio, dessa vez na Praça dos Três Poderes. Essas imagens mostram um homem se aproximando da Estátua da Justiça. Ele coloca no chão o que parece ser uma mochila. Seguranças se aproximam e tentam conversar com o suspeito, que arremessa uma camisa e dispositivos explosivos em direção à marquise do prédio do STF. Em seguida, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, testemunhas contaram que ele teria deitado no chão e acionado outro explosivo, próximo ao próprio corpo. O homem foi identificado como Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, proprietário do veículo que também explodiu. No momento do incidente, estavam ocorrendo sessões de plenário na Câmara e no Senado, que foram suspensas. Haverá resistência de vários setores, haverá resistência dos partidos. A sessão do STF havia terminado e ministros foram retirados em segurança. Testemunhas relataram barulhos e muita correria no local. Esse cara simplesmente, ele passou, deu um joinha pra gente e passou normal. E do nada, a gente ouviu simplesmente o barulho, eu olhei para trás na hora do barulho e saiu fogo, aquela fumaça. Os seguranças do STF vieram, quando eles estavam vindo novamente, porque eles jogaram na Estátua da Justiça, né, ele jogou. Quando os seguranças do STF estavam vindo todos, ele jogou novamente, foi quando estourou e ele caiu, e eu vi ele caindo assim. E ele teve um comportamento diferente? Não, normal, como qualquer outro cidadão, assim, passando, não teve gritos, até porque tá chovendo, então eu não ouvi o grito, ele só fez assim pra gente. Ele tava com uma sacola? Tava com, tipo uma sacola, uma coisinha na mão. E aí ele jogou duas bombas, tá? Foram duas. Não sei se é bomba, o barulho foi muito alto. Foi muito alto, aham. A Polícia Militar do Distrito Federal informou nesta quinta-feira que encontrou artefatos explosivos no local onde Francisco Vanderlei Luiz estava hospedado, em Ceilândia, região administrativa a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Durante a madrugada, o Esquadrão Antibombas da PM fez uma varredura na Praça dos Três Poderes e encontrou mais 3 dispositivos que foram desativados para garantir a segurança dos agentes que trabalharam na investigação do ocorrido, a cargo da Polícia Federal e da Polícia Civil. Um robô foi usado inicialmente para tentar retirar um cinto que estava preso ao corpo, mas o artefato teve que ser retirado manualmente. Um policial fez o corte dos fios. O local foi liberado por volta das 7 horas da manhã para perícia e o corpo de Francisco retirado às 9. Os prédios do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto também foram vistoriados durante a noite. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar esse caso. Pouco antes do ocorrido em Brasília, Tio França publicou nas redes sociais algumas mensagens em tom de ameaça e despedida. Logo depois, o perfil dele foi desativado. Em uma das mensagens enviadas para ele mesmo no WhatsApp e compartilhadas no Facebook, Tio França escreveu: "Vamos jogar?" e que a Polícia Federal teria 72 horas para desarmar bombas na casa de algumas autoridades que chamou de comunistas. Recomendou cuidado ao abrir gavetas, armário, estantes, depósito de materiais. Escreveu que o jogo começou dia 13, ontem, e termina dia 16. Em uma outra postagem, ele sugere uma data para iniciar uma revolução e que, após o grande acontecimento, as pessoas poderiam comemorar a verdadeira proclamação da República. Ele diz ainda, abre aspas, "em espírito estarei na linha de frente com minha espada erguida", fecha aspas. Aqui, uma foto com a mensagem, deixaram a raposa entrar no galinheiro, e ele cita um versículo bíblico, a soberba precede a queda. Em outra mensagem, ele escreveu, abre aspas, "vamos brindar? Não chores por mim, sorria, entrego minha vida para que as crianças cresçam com liberdade, que o coração de pedra dos homens maus e injustos derreta igual açúcar,
E aqui de cima posso ver claramente as cores do nosso lindo e amado Brasil, verde, amarelo, azul e branco. Somos uma nação abençoada, fecha aspas. Tio França foi candidato a vereador em 2020 em Rio do Sul pelo PL numa coligação com o PDT. Ele trabalhava como chaveiro em Rio do Sul e também comandou danceterias entre os anos 90 e 2000. Este era o local de trabalho de Francisco Vanderlei Luiz, o tio França, em Rio do Sul. O estabelecimento fica na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Buda. Segundo vizinhos, ele atuava aqui em parceria com o enteado, menor de idade, que recentemente mudou o local das atividades para o bairro Barragem. E este ponto está fechado. Tio França morava nesta casa de madeira ao lado. Foi aqui que a Polícia Federal esteve nesta manhã em diligências com apoio da Polícia Militar pouco antes das 6 horas da manhã. Mais tarde, encontramos em frente ao local o seu Altair, vizinho e amigo de tio França, que falou como era o convívio com ele. É uma pessoa boa, sempre foi uma pessoa boa comigo, toda a vida me apoiou, me ajudava. Faltava ele, me apoiava, eu apoiava ele nos serviços gerais aí, né? Cuidava aqui do parque. Quando ele saía, eu ficava cuidando para ele aqui do Sítio Chaveiro. Sempre foi uma pessoa boa, não tem nada que falar dele não. Bem movimentado o comércio aqui, o negócio de chaves? O chaveiro dele era bem movimentado. Ele atuava aqui, fazia chave aqui, abria carro por fora, abria apartamento, porta trancada. Estava sempre no dia a dia trabalhando assim, direto. Altair conta que o último contato feito com o tio França foi há cerca de 30 dias, quando ele saiu de Rio do Sul dizendo que iria passar uma temporada no litoral. Ele falou que ia para a praia tirar umas férias. Lá descansado, ia lá pro filho dele também, ajudar o filho dele lá, esfriar um pouco a cabeça isso aqui, já está há alguns anos com chaveiro, essas coisas. Para mim ele falou que ia para lá para dar uma descansada. O amigo disse também que ficou sabendo hoje cedo pela polícia o que aconteceu e custou a acreditar. Para mim foi uma surpresa, subiu hoje de madrugada que a polícia chegou aí para perguntar, foram ali, aí perguntaram para mim, foi onde falaram que ele tinha feito isso aí, mostraram uma filmagem lá, mas... Para mim nem era ele, o cara não, sei lá, não tinha motivo, sei lá. Sei que passou na cabeça dele fazer isso aí. Nunca iria desconfiar de uma pessoa que nem ele assim, fazer isso aí. O comportamento dele aqui era normal, ele não fazia nada que chamasse atenção assim? Nada. Toda vida uma pessoa brincalhona, cara atencioso, toda vida prestava atenção no que a gente falava, né? Nunca demonstrou nada assim, alguma coisa... tipo perturbado, assim, não. Antes de ficar conhecido como chaveiro, se consolidar nessa profissão, tio França comandou algumas danceterias em Rio do Sul, em vários pontos do município. Isso entre os anos 90 e 2000. Eram as chamadas baladas ou discotecas que, por conta da grande popularidade, ainda hoje, apesar de fechadas, são lembradas por aqui. Em 2020, tio França foi candidato a vereador pelo Partido Liberal, que estava coligado com o PDT, na chapa que tinha como candidato a prefeito Jean Delis. O Eduardo era presidente municipal do PL naquela ocasião. Bom, o tio França é da minha juventude, né? Lá antigamente, quando ele tinha a discoteca Flash, sempre um empreendedor junto com os irmãos dele, né? Fez história em Rio do Sul, né? Sempre o lado do bem, né? E depois, quando ele foi candidato a vereador, onde eu fui o presidente do PL na época, em todas as reuniões ele sempre era muito pelo lado do certo. Eu estou na política, quero estar na política porque quero fazer diferente. Apesar de continuar filiado ao partido, o tio França não participou da campanha neste ano, como conta o atual presidente do PL. Na verdade, eu não o conhecia, não tive conhecimento dele, não teve nenhum envolvimento desde que a gente está desde o ano passado no PL, nenhum contato. Fiquei sabendo agora, até fui buscar mais informações. E aí, em 2020, ele esteve envolvido, junto, eu acho, na coligação com o PDT, né? Na época, num outro contexto. Então, o que nós queremos nesse momento é uma solidariedade, primeiro a família. Porque a família mexe muito e ao que parece eu fui buscar mais informações por não saber, por não conhecer e até meu próprio irmão que falou alguma coisa, foi alguém empreendedor na história do Rio do Sul, uma família tradicional, uma família querida daqui, e que mexe nesse momento. Tio França tinha alugado uma casa em Ceilândia, no Distrito Federal, recentemente e costumava frequentar a Câmara dos Deputados. Ele frequentava muito o gabinete do Jorge. E as meninas falavam, nossa, como ele é querido, ele traz cuca para nós, sempre de alto astral, sempre falando
coisas positivas, né? Foi uma surpresa para nós, né? Era uma pessoa que sempre quis o bem para todo mundo. Eu nunca vi ele prejudicar ninguém. O deputado federal Jorge Guetem, que conhecia tio França, lamentou o ocorrido. Lamento muito o ocorrido, onde um conterrâneo, um amigo, tirou a própria vida e colocando a vida de outras pessoas em risco. Me coloco à disposição da família para o que for necessário. Lamento muito o episódio, porque além de ele ter atentado contra a vida dele, poderia ter causado danos para outras pessoas também. Tio França, além do enteado, tinha filhos de uma união anterior e teve algumas passagens pela polícia por casos de violência doméstica. Na época da pandemia, o comerciante também teve problemas com a polícia por não respeitar as restrições e manter aberta uma danceteria neste local. A Polícia Federal fez diligências pela cidade em endereços ligados a ele e a investigação continua. Amigos acreditam que tio França poderia estar com algum distúrbio mental. Acredito que ele devia estar, de repente, com alguma situação mental não tão bem, e isso faz parte com qualquer pessoa, pode acontecer, né? A gente lamenta, né, numa atitude de desespero, pode-se dizer, né, porque o suicídio é um ato de desespero, é uma coisa horrível para todos os que estão envolvidos. Para a gente é ruim a nível de Rio do Sul, né? Rio do Sul não tem nada a ver com Rio do Sul, é uma cidade empreendedora, uma cidade de gente pacífica, uma cidade de paz, uma cidade que está se recuperando de uma enchente, aí um ano todo que a gente passou nisso aí. Então, né, é lamentável, mas a nível de partido, muito pouco a gente tem a dizer, exatamente por não ter nenhum relacionamento e nenhum contato com ele. O prefeito de Rio do Sul, José Tomé, que está em Brasília, falou sobre o caso. Essa foi uma situação que literalmente nos pegou de surpresa, né? Nós que viemos para Brasília a trabalho, em busca de recursos, agenda nos ministérios, para destravar ações importantes para a nossa cidade de Rio do Sul. No final do dia de ontem, fomos surpreendidos, né, que havia ocorrido um eventual ataque aqui em Brasília. Todos ficam preocupados, porque estamos por aqui. Depois fomos informados que havia um óbito. E quando soubemos que o cidadão era de Rio do Sul, a situação preocupou muita gente. Infelizmente, uma vida foi perdida diante desse ato ocorrido. Lamentamos muito, família de gente trabalhadora, pessoas que têm um histórico de trabalho, empreendem na cidade, e eu, enquanto prefeito, lamento muito esse ocorrido e desejo que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos.